Vamos ver aqui o Seijinho falando sobre as Os branquelas. anos 2000 foram marcados por muitos filmes de comédia, e um dos mais lembrados até hoje é As Branquelas. Esse é um dos melhores de todos os tempos. Não tem E jeito. obviamente, como todo filme dos anos 2000, ele é muito errado e tem muitas piadas problemáticas que hoje seriam motivo de cancelamento e linchamento virtual. Ou seja, está Tem? estritamente proibido rir durante este vídeo enquanto nós analisamos o clássico As Branquelas. Vamos lá. Kevin e Marcos são dois agentes do FBI que costumam trabalhar disfarçados. Em sua última operação, eles estavam investigando o tráfico de drogas enquanto estavam disfarçados de dois lojistas mexicanos. E o mais legal é que ninguém pediu pra eles fazerem isso. Eles decidiram por conta própria serem mexicanos com esse disfarce meia boca que a pele deles tá parecendo a pele de alguém que acabou de começar a tomar Roacutan. Sendo que eles não precisavam se disfarçar de mexicano. Tem agente do FBI que é mexicano. Inclusive um colega deles, o agente Gomes. Sem contar também que eles decidiram ser o mexicano mais estereotipado possível. Um deles, inclusive, aparece tocando duas maracas. Enfim, eles desconfiam que um fornecedor de sorvete da cidade, na verdade, está usando o negócio deles pra traficar drogas. E quando os Só fornecedores porque ele é chegam russo. pra entregar o tal do sorvete, os dois agentes retiram o disfarce deles e dão voz de prisão pra eles. Sendo que eles nem fizeram nada ainda, eles não entregaram nenhuma droga. Os vendedores de sorvete tentam fugir, mas o Kevin e o Marcos descem o cacete neles e rendem eles. Só que quando eles abrem os potes de sorvete, eles não encontram nenhuma droga, apenas sorvete de baunilha. Os vendedores de sorvete realmente eram vendedores de sorvete. E toda essa situação Quem pode ser muito diria? engraçada, mas por que Só porque caralho eles eram os russos, vendedores eles de eram sorvete suspeitos. tentaram fugir? Se eles não fizeram nada, vocês estão nos Estados Unidos, as pessoas vão atirar em você se você tentar fugir, mesmo que você não tenha feito nada de errado. Não só isso, como eles também revidaram quando o Kevin e o Marcos começaram a bater neles. E obviamente o Os caras chefe atacaram a polícia. Marcos fica furioso, porque além de toda a bagunça que eles fizeram, eles Mas tipo, se eles não iam presos antes porque eles não tinham droga nenhuma, agora eles vão presos porque eles bateram na polícia. Pois é, né? fizeram tudo sem autorização nenhuma. E hoje em dia o problema maior não seria nem que eles causaram um enorme prejuízo e bateram em pessoas inocentes, mas sim o fato de que eles cometeram apropriação cultural no processo. No dia seguinte, os dois incompetentes já entram na sala de reunião pedindo pro chefe colocar eles no próximo caso. E o chefe aceita o pedido deles porque nenhum outro agente quer pegar aquele caso. E eu não sabia que agente do FBI pode escolher qual caso ele vai pegar. Nem agência de marketing moderninha que tem uma mesa de sinuca no meio da sala, você pode escolher o seu trabalho. Mas enfim, o caso se trata de uma missão para proteger duas irmãs, a Tiffany e a Brittany Wilson. Elas são filhas de um CEO milionário, o Andrew Wilson, que recebeu uma carta de ameaça deixando muito clara a intenção do autor dessa carta de sequestrar as duas filhas dele. E é meio Mas por idiota que ele você faria isso? simplesmente Não faz sentido anunciar isso nenhum. numa carta. Agora não vai ficar muito mais difícil de você sequestrar? É tipo você anunciar um assalto pelo Telegram. Bom, e ninguém quer pegar esse caso em particular porque essas duas garotas são extremamente mimadas, folgadas e chatas. E restaram apenas o Kevin e o Marcos pra essa missão. Só que assim, elas realmente são tão chatas que corria o risco do sequestrador querer devolver elas. O Kevin e o Marcos vão buscar elas no aeroporto e enquanto eles esperam, eles dão uma lida nos arquivos do caso. E a inteligência do FBI acredita que o sequestrador, que ainda não sequestrou ninguém, é um homem chamado Ted Burton, que já foi sócio do Andrew Wilson no empreendimento que não deu certo. O Ted chegou a ser preso e perdeu toda a fortuna dele e desde que ele saiu da prisão, ele está desaparecido. E eu amo que eles realmente acham que um cara que acabou de sair da prisão vai correr o risco de voltar pra prisão anunciando um sequestro por carta. Tem que ser muito idiota. Bom, mas pelo menos a tarefa dos dois agentes é muito simples. Eles só precisam escoltar as duas garotas do aeroporto até o Hotel Hamptons, onde mais agentes do FBI estarão de vigília. É só fazer isso. Ou era isso que simples. eles imaginavam. Assim que as duas garotas descem do avião, elas já são racistas com eles, achando que eles vieram pedir esmola. Daí elas mandam eles levarem todas as malas delas e o Marcos ainda é forçado a viajar no porta-malas do carro, porque o cachorrinho delas, o Baby, só anda no banco da frente. E não só elas fazem o cachorro ir no banco da frente, como elas também pedem pra ele deixar o vidro aberto. E obviamente o cachorro quase sai voando pela janela. Ele fica pendurado pela guia e pela coleira, fazendo com que o Kevin perca o controle do volante por um instante. E ele bate o carro fora da pista. Afinal de contas, um agente do FBI não consegue pilotar o carro com uma mão enquanto com a outra segura a porra de um Lulu da Pomerânia.
Ele não treinou nisso, pra as isso. irmãs Wilson acabam batendo a cara no carro, ficando com pequenos, minúsculos cortes no rosto. Mas isso já é o suficiente pra elas fazerem o maior escândalo, dizendo que elas não vão aparecer no Hotel Hamptons daquela forma, porque vai rolar umas festinhas de famoso lá e uma revista vai fazer a cobertura. Eles param em outro hotel e elas dizem que vão ligar pro Era só chefe deles. inventar caso alguma coisa, tipo assim, falar que, sofreram um grande acidente, mesmo assim tá na festa, remessa o carro, que aí, tipo assim, aí ela ia ficar mais famosa, né? Exatamente, sobreviveu a um, sei lá, o carro capotou grande 3 acidente. vezes na pista, explodiu e mesmo assim ela saiu viva. Saiu Pois só com um é. arranhão, mas não. Kevin implora pra elas não fazerem isso. Ao invés disso, ele pede pra elas não saírem daquele quarto de hotel no final de semana. Afinal, elas não iriam querer que ninguém visse a cara delas toda estragada desse jeito. E ao invés de contar pro chefe dele que as garotas não querem ir pro Hamptons, o Kevin mente dizendo que ele vai levar elas, mas ele só vai dar uma atrasadinha. E aí ele tem a brilhante ideia de chamar a equipe que faz os disfarces deles pra transformá-los nas irmãs Wilson. E assim, não fica nem um pouco parecido e eles ainda ficam Nem com um um pouco. olhar de tubarão da Groenlândia. É assustador. Wix, uma plataforma, todos os tipos de site. Criatividade ilimitada. Se eles têm uma equipe tão boa à disposição deles, não era mais fácil eles já só viu que não é boa, cobrirem né? os ferimentos das irmãs Wilson? Eram 2 risquinhos no rosto pra cobrir, ao invés de transformar 2 homens negros de 1,80 em 2 branquelas. E outra coisa, o plano deles é realmente ir até o hotel no lugar delas e deixar elas naquele lugar sem proteção, quando tem um cara Exatamente. solto que deixou muito claro que quer sequestrar as duas. Tá faltando um pouco de inteligência pra esses agentes, né? Se eles fossem inteligentes mesmo, eles estariam estudando na Alura, que é a maior escola de tecnologia do país. Se você vai ganhar 15% de desconto na sua matrícula e venha fazer parte da maior escola fingindo tecnologia do país. Agora voltando pro vídeo, enfim, eles chegam no Hamptons fingindo ser Cara, olha as a cara irmãs deles, e eles cara. já são recebidos pelos agentes do FBI que estão fingindo ser funcionários do hotel. E é legal também que ninguém estranhou o fato de que as duas irmãs chegaram sem estar acompanhadas do Kevin e do Marcos, que deveriam ter escoltado elas até lá. Quer dizer, do que eu tô falando, né? Ninguém nem percebeu que essas não são as irmãs Wilson. São claramente 2 pessoas maquiadas tentando se passar por elas e ninguém percebeu. As 2 meninas do nada ganharam 20 centímetros de altura e de rola e ninguém diz nada. Bom, logo após fazerem check-in no hotel, que elas fizeram eles encontram joelhos. 3 amigas das irmãs Wilson. A Karen, a Alyssa e a Tori. E é incrível que nem as amigas delas reconhecem que essas não são as irmãs Wilson. Mas isso até faz um pouco de sentido porque Rico realmente sempre tá fazendo procedimento estético. Em um ano eles realmente mudam Exatamente. completamente o rosto. A Ariana Grande, por exemplo, cada ano tá de uma etnia diferente. Bom, as amigas arrastam os 2 agentes disfarçados até a festa de recepção do hotel. E logo as branquelas arranjam confusão com a Heather e a Megan Vandergeld, que são 2 irmãs que sempre odiaram as irmãs Wilson. Sua mãe é tão velha que sai leite em pó das tetas dela. Você mamava assim. E elas são filhas do Warren Vandergeld, que é outro CEO milionário. Em seguida, o Kevin vai dar em cima de uma jornalista chamada Denise, mesmo ele estando disfarçado de Brittany. Eu, quando eu minto pra conseguir uma namorada, só que agora eu vou ter que passar o resto da minha vida fingindo que em algum momento vão me chamar pra ser o Nimbus no próximo filme da Turma da Mônica Jovem. Enquanto isso, o Marcos come um monte Cara, de como quiche, assim? sem saber que isso é feito de queijo. E ele, no caso, é intolerante à lactose. Bastante intolerante. Ele tem uma dor de barriga avassaladora e sai correndo pro banheiro. Move, bitch! Só que as 3 amigas vão atrás dele porque elas querem retocar a maquiagem. E não é meio louco que só porque ele está trabalhando disfarçado, ele simplesmente pode entrar no banheiro das mulheres? E logo depois dessa imensa cagada, o Marcos sai do banheiro e já é abordado pelo jogador de basquete Latrell, que ficou Esse é o GOAT desse completamente filme. obcecado pelo Marcos disfarçado. É o Pediri. Sabe como dizem? Depois do negrão, você vai precisar de uma cadeira de rodas. Daí as branquelas e as 3 amigas vão até o shopping fazer compras. Eles são do mesmo tamanho. Rodas. Daí as quase. branquelas e as 3 amigas vão até o Assim, shopping o fazer compras. Latrell. Então, Latrell e a mulher, que ele não sabe que é um cara, os 2 são quase do mesmo tamanho.
Chegando na loja de roupas, o Marcos recebe uma ligação da esposa dele enquanto ele tenta se enfiar dentro de uma blusa bem apertada. A atendente da loja tenta ajudar ele, só que a esposa dele continua na ligação e acaba escutando coisas bem estranhas. Você nunca vai passar esse cabeção pelo buraquinho. Deixa eu ajudar você. E eu não sei o que é pior, a esposa ter ligado justo nessa hora ou a atendente da loja chamando a cliente de cabeçuda. Só faltou falar, você não vai caber nessa roupa, sua jamanta. Por isso que eu nunca... E ela ainda é rica, né? Teoricamente. Em loja de roupa. Você sempre sai de lá muito consciente do seu corpo. Logo que eles saem do shopping, um ladrão rouba a bolsa do Kevin. E obviamente o Kevin sai correndo atrás dele porque a arma e o distintivo estão lá dentro. Ele consegue alcançar o ladrão e recuperar sua bolsa. E isso faz os agentes do FBI que estavam vigiando eles ficarem meio desconfiados. Pelo visto, nunca viram uma mulher branca empoderada capaz de se defender sozinha. À noite rola um leilão beneficente no hotel. E o primeiro leilão da noite é um encontro com a Heather Vandergeld. E aí o namorado dela vence o leilão com um lance de $20 mil. O maluco teve que pagar $20 mil pra não ser corno. Logo em seguida ele chama a Tiffany Wilson no palco pra ser leiloada também. Sem saberem que eles estão, na verdade, leiloando um homem negro. Um negro. Do nada, voltamos pra 1800. E quem ganha o leilão, obviamente, é o Latrell com lance de $50 mil. Sim, tudo isso pra à vista, um encontro só. E você aí com vergonha de emprestar o seu nome pra sua namorada de Manaus financiar uma moto e poder ir te ver. O Kevin e o Marcos voltam para os seus quartos e desmontam o seu disfarce. Só que as três amigas batem na porta do quarto deles porque elas querem fazer uma festa do pijama lá. E em poucos minutos os dois já montam o look completo de Tiffany e Brittany Wilson, o que seria simplesmente impossível porque isso leva um dia inteiro. E ali eles trocaram a cor da pele deles mais rápido que aquele cara branco que tentou abusar do sistema de cotas pra passar num concurso público. No meio da festa esse cara foi bom. Você já viu esse negócio? Acho que sim, que é uma imagem que ele tá mó... Sim, não, mas... Tipo assim, eu acho que ele tinha que ir num lugar para as pessoas avaliarem se ele era... Se ele tinha cor de pele pra passar. E aí, o quê? Ele se pintou? Foi isso? Eu não sei. Cara, bizarra essa história. Fita preta que já chegam agarrando o Kevin. Mas ele consegue revidar e bota todo mundo pra mamar. Só que a Tori explica que eles, na verdade, eram strippers e fazia parte da brincadeira eles sequestrarem a Brittany. Essa é a pior brincadeira que eu já vi na minha vida. Meu pior pesadelo na vida é ter uma experiência minimamente parecida com 365 dias. No dia seguinte, eles vão pra praia. E em certo momento, o Kevin entra num vestiário, desmonta o look dele de Brittany, rouba as roupas do Latrell e vai até a jornalista Denise. Ele vai tentar flertar com essa mulher com todos os gêneros possíveis. Uma hora ele acerta. Hoje em dia tem mais uma hora ele vai conseguir. tentar. Mas ele continua fingindo ele não vai ser desistir. outra pessoa. Dessa vez ele finge ser o Latrell, porque ele fica sabendo que ela gosta de caras ricos. Ele chama ela pra sair e ela topa, achando que realmente ela tá saindo com um jogador famoso. Filha, se ele realmente fosse um jogador famoso, ele não estaria numa barraquinha de água de coco paquerando mulher. Daí o Kevin se arruma para o seu encontro com a Denise, enquanto o Marcos se arruma para o seu encontro com o Latrell. O Kevin é aquele famoso amigo que quer ficar com uma menina, só que a menina só vai ficar com ele se você ficar com a amiga dela. E aí você vai ver e a amiga dela é o na verdade, Latrell. é o Terry Crews. Como se não bastasse, o Kevin ainda mas aí é bom. o carro do Latrell fingindo O Terry Crews é bom, agora o Latrell não. Exatamente. Quando eles estiverem saindo do restaurante, porque além de tudo isso, ele vai usar a casa do Ele Latrell roubou o pra carro, ter um cara, o cara roubou o carro, a casa, a identidade. As verdadeiras irmãs Wilson estão lá no outro a hotel roupa. sem proteção, né, irmão? A roupa. O homem gosta de fazer tudo sem ainda proteção. joga pra fora a por isso. empregada Eu mesmo, do por cara. exemplo, ultimamente eu tô gostando muito de usar o meu celular sem capinha. Fica muito mais gostoso na mão. Chegando na casa do Latrell, ele dá de cara com a empregada dele e ele tem que expulsar ela de lá. Mas logo em seguida eles se deparam com um quadro enorme do Latrell seminu no meio da sala. E aí o Por que o Latrell teria ele isso? É o treinador dele e ele usa Ótima aquela pergunta. foto dele pra se inspirar. Aham, você tem uma foto enorme de outro cara na sua casa e é só pra você se inspirar, né?
Essa é a desculpa mais esfarrapada que eu e o Jung Cristo já escutamos nas nossas vidas. E Como não assim? para por aí, porque o Latrell ainda tem um Rottweiler que, obviamente, ataca o Kevin. Mas depois de muita luta, ele consegue prender o cachorro num quarto. E eu não tenho a mínima ideia de como ele consegue vencer um Rottweiler na porrada, enquanto ele tem dificuldade de impedir de um Lulu da Pomerânia de sair voando pela janela do carro. Daí a Denise conta pro Kevin que ela estava investigando o Ted Burton, que é aquele principal suspeito de querer sequestrar as Pô, ela ia irmãs contar Wilson. isso pra E ela um jogador de descobriu futebol? que ele não perdeu todo Futebol não, né, de fortuna basquete. dele. Ele conseguiu esconder todo Pois é, o né? dinheiro dele num paraíso fiscal. E quem tentou passar a perna no Ted foi o Warren Vandergeld, o pai da Megan e da Heather Vandergeld, aquelas duas chatas do hotel. E de alguma forma, o FBI não sabia disso, mas uma jornalista aleatória sabia. É a Choquei salvando vidas. Então o Ted, que era o principal suspeito de querer sequestrar as irmãs, na verdade não tem muito motivo pra fazer isso. Enquanto isso, Marcos passa por maus bocados no encontro dele com Latrell. Ele tenta fazer de tudo pra desagradar o homem, mas parece que todo tiro dele sai pela culatra. Ele rói as unhas do pé no meio do restaurante, come igual um porco, solta bastante pum, mas nada disso parece afetar o Latrell. Pelo contrário, o Latrell só se Isso deixa ele mais apaixonado, confortável caraca. e começa a peidar de volta. E eu amo os filmes dos anos 2000 por conta Deus. disso. Eram tempos mais simples. Piadas você de podia peido. simplesmente só colocar um barulho de pum e todo mundo se mijava de rir. Hoje em dia eu não posso simplesmente pra ganhar likes. Bom, depois desses dois encontros, todos vão pra uma balada. E lá, um rapaz chamado Russ coloca uma substância misteriosa num drink e fala pro Latrell daquilo pra Tiffany, que com certeza vai deixar ela bem soltinha. E eu sei lá que droga que é essa, mas se é pra deixar o Marco soltinho, é só dar lactose pra ele. O Marcos, muito esperto, percebe que o drink dele Caraca, mas o negócio batizado tá pra saindo ele. fumaça, olha isso, cara. O Marcos, muito pois é, esperto, bom negoção, percebe né? que o drink Quem não ia dele tá perceber isso? batizado e troca as bebidas, fazendo com que o Latrell tome do seu próprio remédio. E aí o Latrell fica doido de tesão, ele tira a camisa e fica dançando no meio da pista. Nisso começa a rolar uma batalha de dança entre as irmãs Vandergeld e as três amigas, que, vamos ser sinceros, é a coisa mais ridícula que já inventaram. Se você tá com Uma raiva batalha de de alguém, dança. só bate nela. Não chama ela pra dançar. Isso é muito confuso. É tipo gostar de alguém e chamar essa pessoa pra jogar LOL. Não tá claro se você gosta ou odeia a pessoa. Só que as três amigas perdem feio na batalha e aí as branquelas entram em cena e acabam com elas na dança. E aí as meninas falam que elas provavelmente foram negras na vida passada delas. E Elas esse é um dançam dos break. comentários mais estranhos que eu já escutei em toda a minha vida. É tipo falar pra uma pessoa que come muito miojo que ele deve ter sido japonês na vida passada. Ou falar pra alguém que não presta que ele deve ter sido estudante de psicologia na vida passada. A Karen Que começa isso? a dar PT no banheiro e ela acaba contando que os Vandergeld estão falindo. Inclusive, o pai da Karen teve que emprestar dinheiro pro Warren Vandergeld pra ele não perder a casa. E aí o Kevin já fica desconfiado que, na verdade, é o Warren que está planejando o sequestro das irmãs Wilson. Quando eles saem do banheiro, eles encontram o Russ dando um beijo de língua no Que beijo. isso? O cachorrinho, nojo, ai, zoofilia, era a última É. coisa que faltava pra completar essa cartela do bingo, das coisas que ferem o código de ética da ONU. E no dia Ai, agora seguinte, o esqueci o que eu ia Latrell falar. acorda na cama junto com o Nossa. Russ. Sim, eles praticaram o ato do amor, tanto que o Russ acaba precisando realmente de uma cadeira de rodas. Eu não sei se esse cara realmente ele tá praticando o amor ou só dando uma joelhada nas costas das pessoas. As verdadeiras irmãs Wilson descobrem que elas apareceram no jornal, porque na noite passada as irmãs Wilson Cara, quantos dias passaram que elas estão aí trancadas nesse quarto, cara? falsas É uma boa pergunta. Uns arrasaram 3? ali na Elas estão aí uns 3 ou 4 dias já trancadas nesse quarto de balada, hotel na sem mesa. fazer nada. e por algum motivo isso é motivo de você aparecer na capa de um E jornal. elas só saíram porque apareceram no jornal. Senão elas iam ficar ali mais tempo. Só que as Mas verdadeiras vai ficar até Tiffany acabar a e Britney festa. ficam revoltadas que tem duas pessoas se passando por elas. Então, elas decidem ir até o Hotel Hamptons. E piora mais ainda, porque dois agentes do FBI, o Harper e o Gomes, entraram na noite passada no quarto das falsas irmãs enquanto elas estavam ali na balada e descobriram que elas, na verdade, são o Kevin e o Marcos. E o Harper descobriu isso logo depois dele ter dado uma imensa fungada na calcinha de um deles. Isso é muito
muito bom, porque não tinha necessidade nenhuma dos dois usarem calcinha. Ninguém ia ver por baixo da Pior que é, né? E também ninguém ia julgar se eles estivessem de cueca também. Eles só usaram porque é estranhamente confortável, libertador e empoderador pra um homem usar calcinha. Muito patéticos. Bom, e aí tudo começa a dar errado. Os agentes Harper e Gomes pegam as verdadeiras irmãs Wilson achando que elas são as falsas. E levam elas até o chefe. Pô, eles não deles. perceberam E aí que elas eles estão mais baixas, né? humilham e assediam elas, tocando Não tem e diferença tirando nenhuma a das roupa duas, delas, pô. Quer dizer, porque eles das achavam quatro. que era o Kevin e o Marcos. Esse filme, ele realmente tá fazendo uma speedrun de infringir todas as leis já criadas pelo ser humano. E mesmo que fosse o Kevin e o Marcos, não é meio estranho você simplesmente mostrar a rola deles pro chefe? Bom, mas depois dessa, todo mundo. O Harper, o Gomes, o Kevin e o Marcos. No caminho de volta pra casa, o Kevin recebe uma ligação de um agente do FBI, dizendo que as digitais encontradas naquela carta de ameaça realmente batem com as digitais do Warren Vandergeld. Mas peraí. Cara, esse cara tá falindo, né? Não é à toa, porque ele ameaça por carta e ainda deixou as digitais dele. Como assim, cara? Eles não mano, tinham cara, verificado incompetente. as digitais até agora! Se eles tivessem feito isso antes, eles saberiam que não era do Ted Burton. Porque o Ted Burton já foi preso, já foi fichado, tem as digitais dele no banco de dados da polícia. Era muito fácil verificar. Mas daí o Kevin e o Marcos decidem dar meia volta e terminar o serviço que eles começaram. Eles voltam pro hotel novamente disfarçados de Brittany e Tiffany, e lá tá rolando um desfile de moda, e eles são chamados pra desfilarem. Só que enquanto eles desfilam, as verdadeiras irmãs Wilson também aparecem e também desfilam. E aí ficam 4 irmãs Wilson desfilando e se alternando entre as verdadeiras e as falsas. Nem dá pra Tipo perceber a Avril diferença. Lavigne Nem dá pra ver a na quarta diferença, né, versão. cara? Só que uma hora as luzes se apagam e entram daqueles dragões de dança chinesa. E eles criam essa distração pra sequestrarem as verdadeiras irmãs Wilson. O Vandergeld consegue pegar as irmãs, só que a Denise aparece com uma câmera ali filmando tudo, fazendo uma reportagem ao vivo. O Bem Vandergeld discreto. tenta Uma atirar câmera nela, só que o gigantesca. Kevin pula e consegue salvar ela. Nisso, o Vandergeld tenta atirar no Marcos, só que o Latrell pula na frente e é baleado pra salvar o Marcos. E aí, o Kevin atira no Vandergeld e eles conseguem prender ele. O Marcos tira a máscara dele pra mostrar pro Latrell que ele, na verdade, é um homem, mas o Latrell não fica revoltado com o fato de que ele é um homem, mas sim que ele não é branco. O Latrell é o maior palmiteiro da face da terra. Ele gosta de Escuta um aqui, seu palmito penetra. e gosta Essa aqui é dele. uma festa branca. É assim, após muito Essa cena é muito esforço e engraçada. dedicação, as pessoas foram baleadas pra isso, quase morreram, mas eles conseguem salvar a vida das irmãs Wilson. 2 pessoas horrorosas, narcisistas, egoístas e um pouco racistas. Mas elas podem porque são bonitas. Grande É assim que funciona.